Então, estou aqui conversando com a Ruth, que é professora da PUC, especialista em negócios sociais, uma grande amiga também, grande parceira do Cinema Nosso, sempre foi, desde o primeiro momento que nós estivemos, né, incubados lá no Instituto Gênesis, isso em 2003, 2004, né, até esqueci o ano. Então, Ruth, como é que estão as coisas aí? Como é que está o cenário? Muito bom dia aqui no Brasil, né? São 11h17, no Brasil, um dia chuvoso aí hoje para calentar os ânimos, né? O Brasil a gente está vivendo um topo, acho que a gente nem chegou ainda no topo da nossa fase de contaminação, né, do Covid, e já está, a maioria das cidades, as capitais já estão em colapso, e especialmente algumas do Nordeste, do Norte, as regiões menos abastecidas, né, com menor capacidade de absorção, que já vive... Na verdade, o Sistema Único de Saúde no Brasil, ele é um modelo muito bom, muito importante em nível internacional, mas na prática ele tem muitas fragilidades, né? E basicamente a população já normalmente, né, sem Covid e com Covid, ela já fica horas e horas em espera, fica sem atendimento, omissão, às vezes sem um plantão não tem ninguém, mas a gente está rezando muito e torcendo para os nossos gestores públicos terem sanidade mental para enfrentar com consciência, com sabedoria, com hombridade, né, com humanidade, essa situação. Mas bom saber de você que está aí na Europa, né, Luiz? Você vai longe, mas está sempre por perto, graças a Deus, para a gente se contaminar positivamente aí de boas energias, de superprodução criativa e social aí da Cinema Nosso e da Jabuti Filmes, que eu também acompanhava, né? Que são as duas personalidades jurídicas de vocês no Brasil, justamente porque no Brasil não tem personalidade jurídica para organizações como a sua, que são organizações híbridas, né? Que tanto visam uma sustentabilidade financeira importante, perenidade, para continuar empregando e fazendo o PIB aumentar do Brasil, do Rio de Janeiro, seja onde você estiver, e você e seu grupo, mas também o impacto socioambiental, né? Então, aqui no Rio, você fazia projetos incríveis com escolas públicas, instigando a criatividade, apresentando o mundo do audiovisual e da cadeia de valor do cinema, da televisão e das mídias, né, para jovens de periferia, né, jovens de classe baixa, e projetos maravilhosos, além das suas grandes produções aí que muito impactam, né, Luiz? Mas estamos bem, e bom saber que estamos com energias aí, muita gente está olhando para o Brasil, e acho que a gente é o que tem maior taxa de contaminação no mundo hoje, infelizmente. Um cenário bem complicado, né? Eu tenho acompanhado aqui de longe aí, minha família aí, as empresas aí também, tanto o Cinema Nosso quanto a Jabuti, né? A gente teve uma decisão de fechar as empresas, né, temporariamente e o impacto, quer dizer, né? E todo mundo está trabalhando em home office, então a gente está tentando... já tinha uma atividade, né, educativa pela internet, e o Cinema Nosso fortaleceu essa atividade, né? Hoje está maior do que era antes, né? Eu acho que a necessidade acabou fazendo a gente avançar um pouco com uma coisa que já era um projeto antigo, assim. Mas o que eu queria te perguntar, na verdade, como é que está... Eu tenho acompanhado alguns posts seus, enfim, e eu tenho visto que tem uma grande movimentação das empresas nesse cenário, né, trabalhando para poder ajudar a reverter esse cenário negativo ou mesmo resolver algumas questões que não vêm sendo resolvidas pelo setor público. E você tem divulgado muitas iniciativas. Eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que você está acompanhando essas empresas aí? Legal, Luiz. Você deve estar se referindo ao grupo, né, o grupo aberto que a gente tem de comunicação sobre empreendedorismo social, desenvolvimento local e negócios de impacto socioambiental. A gente tem esse grupo no Facebook. Eu sei que o pessoal mais jovem não gosta muito de Facebook, pelo menos aqui no Brasil, mas a gente tem 4.000 pessoas só falando disso. É muito legal, estamos há mais de 5 anos nesse movimento, e a gente troca oportunidade, iniciativas, editais, massa crítica, né?
E lá realmente nos últimos 2 meses a gente tem falado muito do impacto do coronavírus no dia a dia do empreendedorismo dos pequenos e médios negócios aqui no Brasil, que está avassalador, está terra arrasada. Muitas empresas nascentes, super potentes, estão morrendo, estão congelando, né, os CNPJs, né, congelando os cadastros de pessoa jurídica, ou cancelando, ou caindo realmente em falência, infelizmente. Mas tem também uma força linda contrária, de muita dinâmica, que são editais, que são redes de apoio, que são doações, para poder aguentar esses 2, 4, 6 meses de depressão intensa aqui, econômica, que atinge muito os trabalhadores informais, que é uma população invisível para o Brasil, né? E principalmente pequenas e médias empresas, que são quem mais empregam no Brasil, assim como também é uma realidade mundo afora, né? As pequenas e médias empresas são as que mais têm muita representação na força ativa, né? Mas a gente tem muitos movimentos contrários e muitas empresas nascendo justamente em época de Covid, além de tudo, né? Então tem não só um respiro, uma ajuda às organizações que estão sofrendo um baque grande, mas tem também novas organizações observando isso como oportunidade. Porque o coronavírus, ele explora, ele revela, ele faz vir à tona questões estruturantes, problemáticas estruturantes que eram alijadas, né? Que não eram tão percebidas, enxergadas pelos agentes tomadores de decisão, não só governos, mas também pessoas coletivos, indivíduos coletivos que observam essa oportunidade para empreender. É isso, principalmente na área de bem-estar, saúde e educação também, né? Como o isolamento social bloqueou e a gente estava no meio do período letivo, então a educação também está aproveitando da tecnologia para explorar e democratizar também o acesso. Isso está sendo bem interessante. Organizações públicas, né? Privadas, as públicas já têm isso no DNA, mas as públicas estão com dificuldade de fazer, a maioria delas das universidades públicas, escolas públicas, não está fazendo nada online, porque seria não teria isonomia, né? Porque a maioria da população brasileira não tem acesso a um computador, a uma rede boa de internet e mesmo ao conhecimento de como lidar com isso, né? Mas as privadas, elas estão tendo essa sensibilidade de abrir aula, fazer aula aberta, de se defrontar rapidamente para... Elas são mais ágeis, né? Mais flexíveis para essa adaptação. Infelizmente, as públicas estão... Acho que a gente já perdeu um semestre inteiro, talvez um ano. É isso, Luiz? Respondi ou enrolei? Não, respondeu sim. Eu tenho aqui uma coisa, eu tenho acompanhado, né? Os holandeses, né? Isso está sendo muito comentado aqui. Eles começaram a lançar um manifesto, né? Alguns acadêmicos, políticos, enfim, lançaram um manifesto para um cenário pós-pandemia, né? E aí aqui algumas coisas enumeradas que são, assim, muito interessantes para pensar esse pós, né? E aí a primeira delas é mude de uma economia focada no crescimento do PIB, diferencie setores que podem crescer e exibir... Desculpa que eu estou traduzindo, estou lendo aqui traduzindo, mas diferencie setores que podem crescer e exigir investimento, setores públicos críticos, energia limpa, educação, saúde e setores que devem diminuir radicalmente. Petróleo, gás, mineração e publicidade. Então, os setores que merecem investimento, os setores públicos, né, os mais críticos, energia limpa, educação e saúde. E os que devem reduzir o investimento, os setores de mineração e de energia fóssil, né, e, sobretudo, a publicidade, né, que tem crescido absurdamente e, muitas vezes, num recurso desprendido pelos estados de uma forma extremamente desnecessária. E aí eles seguem também, né, falando de uma questão de uma economia baseada na redistribuição, numa coisa que está sendo muito discutida, que é uma renda mínima universal, num saneamento básico universal, né? Uma discussão de impostos sobre renda, lucro e riqueza, uma transformação da agricultura com base em conservação da biodiversidade, da sustentabilidade, né, de um consumo mais local, né? Eles falam aqui também do vegetarianismo, falam de uma série de coisas, né? Uma reordenação da lógica do turismo, né? Enfim.
Então, assim, um cenário, né, que está sendo apontado em muitos lugares, nos Estados Unidos também eu tenho acompanhado um movimento muito forte com relação a isso, de uma transformação, né, na economia mundial que vá, né, convergir com basicamente o que nós estamos falando há muitos anos, né, que é essa discussão dos negócios sociais, dos negócios de impacto, dos negócios de impacto ambiental, de impacto social, dos negócios que efetivamente existam com um propósito de transformar a vida das pessoas, reduzir a pobreza, contribuir para o desenvolvimento humano e social, né? Diminuir as emissões de gases do efeito estufa. Então, como que você vê, como que você vislumbra esse cenário pós-pandemia para os negócios sociais? Tomara que seja exatamente essa lista aí dos 5 apontamentos dos 170, né, pesquisadores holandeses, e que está ganhando adeptos mundo afora, né? Você esqueceu de mencionar, mas está aí, estava na lista lá dos holandeses, o cancelamento da dívida de países pobres e mesmo em alguns em desenvolvimento, botando aí o Brasil, porque isso é uma relação de guilhotina e pescoço, né? Não sei como fala guilhotina em Portugal. É uma relação de subserviência muito forte que os países, as nações têm frente aos seus credores, né? E a gente sabe que é uma dívida impagável, é uma dívida para ser mantida ativa, justamente para diferenciar uma relação que deveria ser de igual para igual, né? E vários argumentos aí, desde que a gente apagou essa dívida há muito tempo, os países europeus colonizadores sucatearam as nossas riquezas nos períodos antigos, isso também fez, essa dívida vem rolando, também considerando isso, a dívida social, a dívida de desigualdade, a dívida racial, isso tudo vem de um processo evolutivo histórico, né? Então, o cancelamento da dívida tem que ser colocado em pauta, tem o movimento Jubileu Américas e Jubileu Internacional de revisão dessas dívidas, né? Dos países do sul, do hemisfério sul, para com os países do norte. Isso é essencial, isso vai liberar 40%, 50%, 60%, às vezes, de um volume de recursos que o país tem anualmente, e um país que precisa dessa força para se recolocar, né? Além disso, você também pulou ali, mas eu sei que você estava considerando, o imposto sobre fortuna. No Brasil, na Europa isso não é tão importante, né? Mas no Brasil, o gap, a diferença entre os ricos e os pobres, a gente é campeão mundial, a gente é um dos países mais desiguais do mundo, né? Aqui a gente tem a Rocinha e a Gávea, em São Paulo a gente tem também, visualmente, grandes populações muito pobres, extremamente pobres, com populações muito ricas morando uma do lado da outra. Os Brasis são muitos, né? Não é só esse Brasil que vocês veem aí no turismo, pegando bem na fita, ficando bem na imagem, mas ele é de muita dificuldade, muito enfrentamento de condições estruturantes, né? E aí a gente vem, né, Luiz, a gente e outros companheiros, outros movimentos mundo afora, vem falando muito de um movimento contra mainstream, um movimento contra-hegemônico, né? E o que vem? Na verdade, é o resgate das nossas relações humanas para além da relação financeira. A gente está basicamente combatendo o capitalismo financeiro. E aí a gente vem, por exemplo, com uma bandeira que a gente pode dizer que é o grande guarda-chuva desses fenômenos de movimentos contra-hegemônicos, que a gente pode chamar de nova economia. A nova economia, onde a gente pode colocar a economia regenerativa, a economia circular, os negócios de impacto socioambiental, a economia social e solidária, e por aí vai. Vários movimentos com consumo consciente, com cidadãos, millennials estão vindo muito uma vibe importante para isso, porque eles querem propósito da vida deles, e aí eles refletem isso nas instituições que eles vão ou não consumir, que eles vão ou não trabalhar. Que bom que está vindo uma geração mais consciente ambientalmente, em geral eles são mais mulheres, mas os meninos estão chegando junto também, mas há pesquisas, né, que mostram que o consumo mais consciente é das mulheres, mais ou menos de 30, 40 anos, e é aí que a gente tem que fortalecer. E acho essencial esse movimento aí holandês, porque o Brasil, a gente faz muitas coisas inspirado na Europa, né, além dos Estados Unidos, e os holandeses, a Europa é um país de muito consumo consciente, né? Não é à toa que o comércio justo, que é outro fenômeno que está dentro da nova economia, o comércio justo tem grande expressão e força na Europa, né? E é isso, então a gente entende que a gente tem que passar o mundo a limpo, a gente mais do que nunca está se vendo hoje como um cidadão interdependente, além fronteiras, a gente não é só brasileiro, não é só português, não é só holandês, né? A gente é cidadão do mundo do mesmo planeta, e é o mesmo planeta hoje que está sendo
é estraçalhado por um vírus, né? Um vírus pequenininho que está botando a gente para pensar tantas coisas importantes. Então, a gente pode... Essa interdependência nos faz ser vizinho, e vizinho para pensar coisas boas e de equilíbrio, né? De tentar uma busca de uma equidade a partir do que a gente vai fazer daqui para frente com o nosso PIB, com nossas relações de troca. Eu sou economista também, eu sou do campo progressista, óbvio, né? Por isso que a gente está aqui conversando, né? Mas eu tenho visto meus amigos, meus companheiros conservadores, falando de vamos botar o Estado forte agora para fazer a salvaguarda da economia. Agora eles lembram do Estado, né? Agora eles lembram da ciência e tecnologia, da rede pública de ensino, que estava sendo no Brasil sucateada em vários sentidos. Esse governo agora estava realmente aterrando, enterrando a ciência e tecnologia da rede pública. Impressionante. De repente tudo mudou, né? Tudo mudou não, porque ele continua fazendo as coisas, mas ele vê, pelo menos, a importância da ciência e tecnologia, da pesquisa pura e aplicada, da academia, né? Então ele é terraplanista, nosso presidente aqui, né? Desculpa falar sobre política, mas eu acho que a gente não tem como. A política e a economia não são campos neutros. Quem diz que é neutro está querendo te enganar. São campos absolutamente posicionados, tem sempre uma intenção. Então, desmistificar o economês é muito importante, entender o que está por trás das políticas também, Luiz. Acho que eu respondi, mais ou menos, estou total de acordo, maravilha. Sem dúvida, é fundamental falar da política, porque ela vai ser vital para esse novo, né, ordenamento, né, econômico. Se a gente quer realmente construir uma economia que seja viável para as gerações futuras, né, para os nossos netos, nossos filhos, né, a gente precisa começar de agora, e a política ela é fundamental para poder auxiliar e trabalhar junto com esses empreendedores que vêm surgindo, né, das periferias, das universidades, de todos os lugares, com ideias que efetivamente trabalhem numa contramão dessa lógica de produto interno bruto focado em commodities, né, focado em questões insustentáveis, né, em mineração, questões que já mostraram que são insustentáveis e questões que nos jogaram nessa crise profunda de agora, né? Então, o que eu vejo, o que eu tenho estado muito, eu sou muito otimista, né? E muito esperançoso, o futuro precisa ser, e eu tenho visto realmente iniciativas fantásticas no Brasil, na América Latina como um todo, né? E eu acho que por essa questão do Estado falhar com a nossa sociedade, né, no Brasil, nos outros países latino-americanos, você tem uma criatividade muito grande, um empenho muito grande por parte dos empreendedores ou por parte das pessoas que estão inventando, né, novos fazeres para poder tentar transformar e construir um mundo melhor, que é muito mais em larga escala do que, por exemplo, na Europa, né, ou em outros lugares. Então, eu queria saber de você quais são os gargalos, né, para além dessa questão direta de um presidente que certamente já demonstrou não ter o menor apreço por esse segmento econômico, por esse tipo de economia, não é? Que eu acho que é uma mudança muito radical. E eu até desconheço políticos, né, sejam de esquerda, de direita ou de centro no Brasil, né? São muito poucos que tenham efetivamente apreço por isso, e até porque a gente vê na agenda política no geral o desenvolvimentismo sendo pautado com muito mais frequência, tanto de um lado quanto de outro, alguns com uma tendência mais social, enfim, e outros menos, mas o desenvolvimentismo ele é parte, né, de toda essa discussão, né? Toda essa discussão. E muitas vezes a gente vê mesmo da boca dos políticos, nós queremos que o mundo volte a ser como era antes. O mundo não vai voltar a ser como era antes. Isso, assim, nós precisamos construir um mundo diferente, né? Então, quais são os grandes gargalos, né, para que essas empresas efetivamente possam se desenvolver e a gente possa caminhar por um mundo que pense, né, a economia de uma forma diferente? Luiz, eu fiz economia porque meu pai era economista também, e porque eu ouvia falar no noticiário econômico que aquilo me encantava, eu não entendia por que tinha que ter um salário mínimo. Quer dizer que se deixar o Léo, se deixar o laissez-faire, os empregadores, né, não vão pagar
valor digno, uma remuneração digna para o trabalhador. Então a gente tem que se dignificar para fazer um salário mínimo, que coisa, e eu achava aquilo um absurdo na humanidade, né? Eu acho que a gente tem que também pautar o salário máximo, né? As cooperativas aí da Espanha, de Mondragón, eles têm um sistema de que não pode ser tão diferente o valor mais alto de retirada, o valor mais baixo. A gente tem que repensar tudo, não vai ser igual. Os valores, as premissas, as relações de troca não serão iguais. E que bom, estava mais que na hora de dar uma chacoalhada. Pena que a gente teve tantas, né, perdas, está tendo tantas perdas nesse processo aí que o Covid está nos ensinando, né? Mas você tem toda a razão, o desenvolvimento é muito difícil sair da pauta, porque existe uma questão concorrente ano a ano de superação. Então, historicamente, se fala em PIB. PIB é sempre em relação ao ano anterior. Quanto você consumiu no ano anterior, quanto você produziu, quanto você queimou botou na atmosfera no ano anterior. No ano seguinte, você tem que fazer mais. Pode até, claro que as métricas, ainda bem, né, a ONU tem ajudado a apontar, as métricas ambientais e sociais têm patamares e têm objetivos, mas a métrica de crescimento econômico, de desempenho das indústrias de consumo, é sempre o que dita o ritmo. O que se consegue fazer para mitigar, amenizar os impactos socioambientais são métricas menos importantes. O importante é crescer mais que o ano passado. Isso é o desenvolvimentismo. Isso a gente não aguenta, o planeta não aguenta. O planeta já está avisando que está saturado, né? Então, a gente, maravilha, eu já acompanhava, há muitos anos atrás, eu via falar do processo de decrescimento. Eu era do Conselho Regional de Economia, eu fui conselheira há alguns anos, mas ninguém dava pauta para isso, nem os progressistas, você tem toda a razão, nem as lideranças mais progressistas. E falando de governo, a gente tem que saber identificar pessoas sensíveis às nossas causas e colocá-las e incentivá-las a serem líderes de um processo, porque porta-vozes a gente precisa, não só em nível de território, de comunidade, de setores. Você é um super líder do setor criativo no Rio de Janeiro, com certeza, Luiz. A gente está sentindo muita sua falta aqui, nas produções aqui, para denunciar aquele seu vídeo maravilhoso, premiado, Mães de Luto, né? Mulheres que perderam seus filhos, mãe de luto, é fortíssimo, é de chorar e fica na cabeça da gente. E o audiovisual, né, a cultura, ela ajuda muito a gente a revolucionar, a se questionar. E que bom que tem tantas lives de gente maravilhosa, né? Mas eu estou falando isso porque atrás de você aí tem a Marielle Franco, né? A Marielle Franco era uma liderança que tiraram a vida dela, uma liderança mulher, uma liderança negra, uma liderança homossexual, e mataram a Marielle. Esse tipo de coisa a gente não pode admitir, tem que botar a boca no trombone. Então, mostra aí do ladinho a placa da Marielle, né? Ela morreu, infelizmente nos deixou, mas ela virou uma liderança mundial, especialmente aqui no Brasil, uma inspiração para a gente continuar na luta. E botar mais gente no poder, tomada de decisão. A Marielle teve uma participação muito importante no Luto como Mãe, né, que foi meu primeiro filme. Ela nos apoiou bastante nesse momento. E eu tive a oportunidade também de fazer uma série no Canal Cultura sobre traçantes. E o primeiro episódio a gente fez com a Aniele e com a dona Marinette, né, que é a irmã e a mãe da Marielle, né. E está disponível no Futura Play, sobre traçantes, tem esse episódio. Depois a gente fez um filme também menor, que chama Papo Franco, que era uma iniciativa da Marielle que a Aniele tem tocado agora com o Instituto Marielle Franco, que é brilhante, um trabalho com meninas, né, mulheres. E, enfim, tem toda essa discussão, é fundamental. Acho que você levantou um ponto super interessante. A gente tem todo um passivo, né, que a gente precisa ser resolvido, a questão do racismo no Brasil. Para o Brasil avançar, a gente precisa resolver essa questão precisa ser passada limpo. E o que eu tenho observado é que nós nunca enfrentamos esses nossos passivos, né, esses nossos problemas. Nós deixamos para trás a questão do racismo pós-abolição, não enfrentamos, né, naturalizamos isso, criamos esse mito da democracia racial. Nós deixamos para trás também a questão da ditadura militar, né, não enfrentamos como a Argentina enfrentou, como o Chile enfrentou, como outros países enfrentaram e colocaram os culpados atrás das grades. E hoje isso não tem espaço para esse tipo de discussão nesses países, mesmo com conservadores no poder. Essa discussão não existe com Piñera ou com Macri, como estava no poder. Essa discussão era inaceitável que fosse levantada, né?
como aqui em Portugal também, o salazarismo não tem o menor espaço, nem mesmo com a direita no poder, né? Então, aqui, na semana passada, eles comemoraram o 25 de abril, né, que foi uma coisa, que é uma data super importante para os portugueses, e pouquíssimos, né, parlamentares foram contra a comemoração, que foi super organizada e com todo o cuidado que a Organização Mundial de Saúde manda, mas fizeram oposição a esse ato, que é um ato extremamente importante para a democracia e que realmente deveria ser comemorado da forma como foi comemorado. E a gente vê que é um número muito reduzido de pessoas que falam isso, mas os adeptos, né, dessa discussão, né, do militarismo no Brasil, inclusive do novo AI-5, enfim, é muito grande, né? Então é extremamente preocupante como que a nossa sociedade vai avançar no mundo, né, de hoje com agendas que precisam ser agendas progressistas, né, e agendas ambientais, agendas ecologicamente, né, sustentáveis, né? Como que a gente vai avançar acreditando que o planeta é plano, né? Com questões tão primárias, né? E que precisam efetivamente serem encaradas não como uma simples brincadeira, mas eu acho que a contrariedade à ciência, né, está nos deixando, né, um grande problema no Brasil, né? A gente está vivendo isso nesse momento agora com relação à pandemia, esse desapreço à ciência, né, que vem com essa coisa de terra plana e com uma série de outras baboseiras que um grupo muito grande de pessoas vem acreditando no país, infelizmente. A gente precisa resolver isso, a gente precisa enfrentar isso com muita seriedade, como os outros países vizinhos enfrentaram, né? E a gente, para nós crescermos, né, e crescermos de forma ordenada e correta, a gente precisa se livrar desses fantasmas, de alguma maneira, né? Então, aí, o que eu queria te perguntar, uma coisa que eu tenho observado, por exemplo, as legislações, né? A Alemanha, eu tenho acompanhado a legislação alemã com relação a negócios sociais, a gente tem uma experiência lá por conta de uma rede, né, que é a AICA, que é uma rede do sudeste da Amazônia, uma rede de organizações que trabalha com restauração, né, de meio ambiente, que trabalha com clima, que trabalha com uma série de questões extremamente importantes para aquele território. É um território que está dentro do chamado Arco do Desmatamento, né, uma das áreas mais desmatadas da Amazônia, está no sudeste da Amazônia, mas mesmo assim uma das áreas com uma quantidade muito grande de iniciativas e de gente muito empenhada em recuperar aquela floresta e trabalhar por uma economia sustentável, com castanha, com cacau, que tem crescido muito, com café, tudo isso com um trabalho em consorciamento, um sistema de SAF, né, atendendo demandas locais e também levando para fora, né, toda essa produção, que é extremamente importante e muito rentável para famílias de agricultores familiares, de quilombolas, indígenas, extrativistas, etc. Então, a gente tem trabalhado muito junto a esse grupo e nós encontramos na Alemanha, na Escandinávia, hoje, um lugar propício para conseguir fundos para desenvolvimento dessa ação, né? Então, a gente tem trabalhado lá alguns meses e tem descoberto uma série de coisas, né? E eu também venho pesquisando aqui o modelo português de negócios sociais, que está sendo muito discutido. Tem crescido muito o número de empresas sociais aqui, o governo tem incentivado, né? Inclusive, tem a figura jurídica de empresa de autogestão, que é uma empresa mais horizontalizada, né? E isso traz alguns benefícios, né? Não tributários ainda, mas benefícios de fundos de investimento, uma série de questões, coisas que no Brasil, infelizmente, nós não temos, né? Um negócio social, ele precisa estar sobre o guarda-chuva de uma ONG, precisa ser uma ONG, né? Uma associação, enfim, ou uma empresa limitada normal. Sendo ONG, quando ele vai prestar um serviço ou vender um produto, ele acaba por ser mais tributado do que uma empresa convencional, e sendo uma empresa convencional, ele é tributado como uma empresa, né, sendo uma empresa limitada, né, com fins sociais, ele é tributado como uma empresa convencional.
Então, a legislação para o desenvolvimento das empresas sociais no Brasil é um grande problema para o crescimento delas. Como é que vocês têm visto isso? Tem algum movimento na universidade, alguma discussão em torno disso? Bacana, muito, sempre bom saber como é que está a Europa e especialmente os nossos amigos portugueses, né? A gente tem acompanhado muita política governamental, federal aí, né? E espraiada nas regiões aí de Portugal. Um amigo nosso, um amigo de vocês, um amigo nosso também comum português, é Pedro Matos, da Universidade de Lisboa, veio esse ano, veio há pouco tempo, antes do corona chegar. Ele estava com a gente e justamente compartilhou como é que estão as coisas aí em Portugal. É muito bom, principalmente os títulos de impacto socioambiental, que é uma evolução na forma de gerar política pública, de financiar a política pública e de a concepção, né, de conceber política pública para questões estruturantes que o Estado não está dando conta. Então, no fundo, os títulos de impacto a gente pode falar depois, mas vamos focar aqui na pergunta do Luiz, né? Então, lembrando, os negócios de impacto socioambiental são organizações híbridas. Em vários lugares do mundo já tem figura jurídica que acolha bem isso. Porque é injusto você tributar, como qualquer outra empresa, uma organização que tanto visa ao lucro, uma rentabilidade que tem que entrar para retroalimentar e ser combustível para abranger, para escalar para mais gente, beneficiar mais gente. É injusto que ela tenha a mesma tributação de uma empresa tradicional, né? Então, isso no Brasil a gente não tem. As redes que existem aqui, né? A gente tem duas grandes redes nacionais, que é o Impacto, que é uma rede mais intergovernamental, mas é de Estado e não de governo, e ela vem se mantendo forte, é uma estratégia nacional de apoio aos negócios de impactos sociais. Então, ela é intergovernamental e tem forte representação da sociedade civil também, acho que é metade. E a gente está conseguindo pautar legislações, editais, políticas. Isso é o N-Impacto, né? Depois, se quiserem fazer uma pesquisa na internet. Mas a sociedade civil está muito organizada na Aliança pelos Negócios de Impacto e Movimento de Ciências Sociais, que é a nossa força-tarefa, né? Inspirada na força-tarefa do mundo, que veio da Inglaterra, que ajuda a espraiar isso para o mundo, que é a força-tarefa de negócios de impacto, negócios sociais e finanças sociais. A gente se espelhou nisso em 2015, a gente criou a nossa força-tarefa, que há um ano atrás mudou o nome para Aliança, né? Então, a Aliança, no Brasil, esse tema chegou em 2015, mas na Inglaterra começou em 2000, enquanto, né, pasta, objeto de política pública, muito impulsionado realmente pelo governo, mas com muita aderência da sociedade inglesa. Depois foi para o Canadá em 2010, Estados Unidos em 2012. Isso é o movimento de forças-tarefa, né? E aí vários países europeus, principalmente do G20, começaram a aderir. Então, no Brasil, a gente tem essa grande força, que é a Aliança. Deixa eu passar aqui, estou pegando uma colinha aqui. Então, em 2014, no Brasil, a gente tinha pouquíssimas aceleradoras e incubadoras de impacto que ajudavam empreendedores sociais como você, poucos professores engajados e poucas referências de como medir impacto tangível e intangível, objetivo e subjetivo, né? E aí, em 2018, por exemplo, 4 anos depois, a gente tem uma ranking incrível, principalmente com a ajuda do ICE e do Cital e de outras organizações incríveis e de fundos de investimento, que a gente contava na mão. Começamos com 3, hoje em dia a gente tem 3 dezenas de fundos de alto impacto, né, que investem nesse tipo de organização. Então, em 2018, a gente já tem 70 incubadoras e aceleradoras em todo o Brasil, vários escritórios de direito, né, de advocacia, apoiando o campo de negócio de impacto. A gente já tem uma legislação com a nossa de Bolsa de Valores que autoriza o equity, o lending, né, plataformas de crowd lending, crowd equity, para apoiar negócio de impacto. Então, eu, uma simples cidadã, eu posso botar um dinheiro e você sócia minoritária. Então, é toda uma legislação nova, que a gente sabe que o Brasil é burocrata, a gente herdou muito aí dos portugueses, e não foi fácil fazer isso, mas chegou e está lindo, está ajudando muito o investimento, o dinamismo financeiro, para botar a risco, né, porque é uma organização de risco, de toda startup tem o risco de não dar certo, né. Então, a gente tem mais fundos chegando, fora do eixo Rio-São Paulo também. Rio-São Paulo é onde muita coisa acontece, de Rio-São Paulo, mas a gente já está conseguindo espraiar Brasil afora. O Brasil é um continente, né? O Brasil é enorme. O Brasil tem estados que é do tamanho de países aí na Europa, a gente sabe qual é o desafio aqui. Então, hoje a gente tem instituições, fundações, family offices, empresas grandes, consolidadas, botando recursos, energia, esforços, né? Temos pessoas físicas já estão muito mais conscientes que antes.
investidores internacionais, instituições financeiras, organismos multilaterais. O BID financia muito essa orientação para os negócios de impacto aqui no Brasil. As aceleradoras do governo, o SEBRAE, é o Sistema S aqui, que é um órgão paragovernamental que ajuda muito o empreendedorismo no Brasil, e ele, a partir do Rio de Janeiro, ele conseguiu se contaminar positivamente, trabalhando também os negócios de impacto socioambiental. Eles são grandes lideranças nos territórios aqui para ajudar a gente a pautar e fazer política pública. Por exemplo, o Rio de Janeiro, com a ajuda do SEBRAE, com a ajuda de movimento social, movimento civil, que tem articulação, que dialoga com a Assembleia Legislativa, a gente conseguiu pautar e aprovar em 3 meses, muito rápido, a nossa legislação de negócio de impacto, em apoio de negócio de impacto e finanças sociais. E agora a gente está na fase de regulamentação. Isso foi ano passado, já está na fase de regulamentação. No Brasil, a gente já tem 3 legislações dos entes federativos que já tem legislação que entende, reconhece, protocola, e daqui a pouco, um dia, a gente chega numa formatação mais federativa, para poder o governo também comprar dessas organizações, né? E para, por exemplo, a gente conseguir trabalhar os tipos de impacto aqui também, Luiz. Então é isso. Eu entendo que os negócios sociais, o impacto socioambiental é uma orientação, uma natureza, uma estratégia que qualquer organização poderia pegar para si, se reposicionar, menos a de armas, talvez as de petróleo, podem se reposicionar para a saída do combustível fóssil, engrenar em combustíveis, né, em energia limpa, mas eles podem também calcular o seu impacto socioambiental, inclusive o negativo. Essa é a ideia, não é só ficar bonito na fita, para inglês ver, como a gente fala aqui, mas é para efetivamente mostrar o que está errado. A Natura, por exemplo, a maior multinacional brasileira, que já é selo B, né, que é uma chancela que a gente tem aqui, e é capital aberto, a Natura SA, a Natura teve que, na hora que virou selo B, né, um selo que a gente está apostando que essa vai ser o superfúgio, já que a gente não tem, e muita gente não quer ter uma personalidade jurídica no Brasil, a gente está acreditando na chancela, no selo B. Mas o selo B, ele só chancela empresa, e a gente sabe que organizações de impacto socioambiental não são só empresas, elas podem ser filantrópicas, as charities, por exemplo, aqui no Brasil, elas podem se posicionar para o negócio de impacto, assim como ONGs mais tradicionais, terceiro setor mais tradicionais, podem se reposicionar assim, empresas consolidadas, cadeias de valor, né? Então, eu estou falando que no Brasil a gente está indo mais em direção a ter uma legislação lá no Congresso Nacional aprovada sobre selo B, chancela, como tem organizações sociais, as OCIPs, mais um selo B de diferenciar as organizações benéficas, boas para o mundo. E é isso, eu acho que a sociedade pode trabalhar nesse sentido, né? Tudo que a gente faz, a gente poderia fazer o nosso people bottom line. O que eu estou ganhando, que dinheiro está circulando para quem, e em que medida isso é ou não mais equitativo, e qual é o meu impacto socioambiental positivo e negativo, porque eu tenho que botar na balança e ter uma trajetória. Se a gente tem que ter um futuro, rumar para alguma coisa, que não seja para o crescimento a qualquer custo, que seja para o desenvolvimento socioambiental. A gente está aqui na Terra porque somos humanos, somos seres que prezamos muito mais a vida do que os indicadores quantitativos. Eu sou super otimista também, acredito nisso, Luiz. Eu lembro que eu tive algumas vezes lá com um grupo, né, que você coordena da universidade. Eu lembro de um projeto de um rapaz que era fantástico de construção civil na Rocinha, né? E ele tinha criado um cadastro de organizar e sistematizar e fazer com que essas pessoas chegassem, né, a determinados serviços que eles não alcançavam, e também de organizar uma agenda, né? Porque a construção civil, sobretudo profissionais que trabalham de maneira mais autônoma, o Rio de Janeiro tem um problema de serviço geral, né? E a construção civil é um desses problemas, então não é diferente. E aí você podia falar de outros exemplos, né? Porque às vezes é tão distante, né? As pessoas falam, mas o que é negócio social? Por exemplo, uma empresa, exemplo de uma empresa. E assim, são esses exemplos, né, aqui fora, que saem da universidade, ou que saem mesmo de periferias e de outros lugares, e às vezes as pessoas não se dão conta, né, disso. Perfeito, Luiz. Muito obrigada aí pela deixa. Deu a bola quicando, hein? Não só na PUC-Rio, né, a universidade onde eu sou professora, mas no Brasil inteiro a gente tem uma rede de professores, investigadores, extensionistas, que estão ajudando a sala de aula a ser laboratório de desenvolvimento de empreendedorismo social, cívico, ambiental e por aí vai, né? E eu tenho a grata
realização de poder trabalhar ministrando, né, dando aulas exatamente sobre isso. Eu trabalhei muitos anos em ONGs no Brasil, né, organizações sem fins de lucro na área de economia solidária, na área de gênero feminista, e depois eu trabalhei 10 anos, 11 anos na incubadora de negócio da PUC-Rio, onde você foi graduado. Eu te conheci você já graduado, já menino grande, a sua empresa lá com a gente, né? E, inclusive, eu fiz uma pesquisa lá, você é o nosso primeiro graduado socioambiental, justamente com essa pegada tanto criativa, social, quanto financeira também, tem que sustentar, né? Mas a gente tem ótimos exemplos no Brasil, não só no Rio. Você falou da Workay, porque é uma empresa linda, uma empresa social que é o marketplace, né? Aproxima mulheres da construção civil formadas, mas que nunca tiveram a chance de aplicar, porque o mercado é muito masculino. Então, elas ficaram 4 anos sendo formadas no projeto com a Petrobras, e elas se formaram como bombeiros, como eletricistas, como vários, né, processos de construção civil, e elas não tinham a primeira chance para mostrar para o mercado que elas tinham valor, que elas sabem fazer, que elas sabem chegar junto e realizar grandes coisas. E aí o Workay fez isso, ela juntou homens, porque os homens né, que estão mais no mercado e que deixam o mercado se abrir, então elas parelhavam, faziam sombra, elas trabalhavam com homens já formados na prática, e depois elas se graduam. Então, hoje em dia, ela tem mulheres que são responsáveis pela toda uma rede elétrica de uma grande obra, por exemplo. Ela que assina junto ao órgão e por aí vai. Isso é o Workay. O Workay aproxima, é um marketplace de construção civil de mulheres para casas, para residências, para obras, né, de pessoas, B2C, para residências, né. Mas temos também o Insolar. O Insolar é lindo. Ele no início estava muito faltado dinheiro de concessionárias públicas de energia. É o Henrique Drummond, ex-aluno da PUC-Rio também. O Henrique Solar, ele provê energia limpa para a favela. É isso mesmo, energia limpa para a favela. No início, muito financiado por concessionárias, como eu falei, mas cada vez mais ele está conseguindo consolidar o modelo de negócio dele para depender menos de editais, menos de filantropia, menos de dinheiro subsidiado, que esse é o desafio de ser negócio social, né? E depender mais de dinheiro autônomo que ele consiga, que é vender direto o seu produto, o seu serviço para o beneficiário, o cliente. Então ele já está superando isso e ele está conseguindo levar economia no bolso de favelado, né? Porque a pessoa, quando tem a sua placa de energia elétrica, ela passa a consumir, a pagar menos, e ela passa até vender, a ficar com crédito no sistema de energia, né? Isso é um projeto lindo, quem quiser fazer em solar.com.br, vale muito a pena entender os desafios que o Henrique Drummond tem vivenciado, empoderando muito mulheres negras de favela. Ele é um processo bem democrático de tomar decisão e de empoderar e de fazer, agora vai por você mesmo. Lindo, lindo, lindo projeto. Outra é a GEEK. A GEEK é de base tecnológica, é uma edutech. A GEEK é lá de São Paulo, mas está em todo o Brasil. E a GEEK trabalha com aprendizagem adaptativa, né? Então, ele pega, por exemplo, os meninos do vestibular, os que vão entrar no ensino superior aqui no Brasil, a gente tem um grande provão, um grande exame, né? E aí a gente faz o quê? O que eles fazem? Eles conseguem observar como é que aquele aluno aprende. É mais por resumo, é mais em grupo, é mais leitura, é mais com o professor do lado, é mais com audiovisual ou com podcast. Então, ele identifica padrões de absorção mais efetivas, assertivas, cognitivos daquele aluno. Então, é um processo que, primeiro, ele padroniza, tem um algoritmo para tudo, né, gente? E aí, depois, ele dá aquele conteúdo, ele ensina a escola, ele ensina o gestor público a decodificar esse conteúdo nessas várias formas que os alunos, os perfis de aprendizagem. E isso faz com que as pessoas pobres, mulher favelada, consigam chegar onde querem. Se ela quer ser médica, que bom. É dificílimo passar para a medicina aqui no Brasil, para as escolas públicas e privadas, mas com isso a democratização do acesso a ensino de qualidade consegue provir por quê? Porque a GEEK faz com que todo aluno potencialmente possa ser o que ele quer ser quando crescer. Que é, por exemplo, por que não a menina favelada negra não pode ser uma médica, né? Porque tem muitos obstáculos. E a GEEK, de alguma maneira, abre portas nesse sentido. E eu estou falando aí de Amartya Sen, é o nosso economista, ganhador do Prêmio Nobel de Economia. Ele desenvolveu junto com outro colega dele, desenvolveu o produto, a felicidade interna bruta, não o produto interno bruto, felicidade interna bruta.
O Brasil, historicamente, é muito feliz, é muito criativo, é um cara que se vira, só que ele tem condições estruturantes que não colocam o Brasil lá em cima como o país mais feliz do mundo. Não, são outras questões além do bom vivant, do jeito de ser do brasileiro, por exemplo. Então, a gente poderia se inspirar muito, deve se inspirar na Amartya Sen, em outros atributos, outros indicadores de desempenho do desenvolvimento humano. Ó, chegou uma pergunta aqui do chat da Luciana, né, que é do Rio de Janeiro, de Madureira. Como pensar em monetização no sentido de novos negócios que estão surgindo no período da pandemia? Para além do impacto social, como gerar receita? Como entender as empresas e o público certo para gerar receita nesse contexto? Então, uma preocupação mais que é meio com ação e receita, né? Que é sempre um grande dilema, né? Essa é a menina dos olhos, né? A Luiz vai ter que me ajudar. Você é empreendedor, sabe que não é fácil. Ainda mais empreender no Brasil é muito difícil, é remar contra a maré. E a gente não vende a pílula dizendo seja empreendedor, seja... Não. Pensa bem o que você quer, primeiro para todo o processo de autoquestionamento, quais são suas referências de mundo, quem você se inspira, vai lá falar com ele, porque você acha que aquilo é legal, descubra coisas que você nunca imaginou, que aquela pessoa, aquela carreira que você idolatrava, tem outras questões, e entenda o empreendedorismo como mais uma opção de remuneração, geração de emprego, renda e riqueza. Dito isso, o que é empreender? Empreender é você não ir no susto. Tem muita gente que vai no susto, dá certo, tem tino, vai lá e dá sorte. Mas empreender requer muito planejamento, muito pactuação com seus stakeholders, né, seus parceiros na cadeia de valor. Arranja um sócio legal, não vai com a sogra, não vai com o marido. Pensa que é realmente um perfil que se adequa, se completa e que enriquece a sua organização. E põe no lápis quanto dinheiro que você está botando, quanto tempo, e o tempo é dinheiro, quanto recurso de luz, de energia, de computador, de parede, de tempo, de telefone, de internet, você está botando. Então, vai botando isso na conta para você sempre tomar decisões ágeis e assertivas, né? Então, faz um diário de bordo, né? Faz parte, a maioria dos empreendimentos que começam morrem em 2 a 5 anos. Não é normal morrer. A taxa de mortalidade de startups em todo o mundo, inclusive no Vale do Silício, no Chile, na Alemanha, e tem várias formas de conseguir se remunerar, e isso daria mais uma live inteira aqui. Se você quiser, depois eu te dou meu contato e a gente pode pensar junto no seu contexto, na sua realidade, o que você está pensando, eu posso tentar te ajudar a pensar em várias possibilidades de receita. Não é bom estar, né, esforço todo mundo. Abre o leque de receita para você ir testando, prototipando, entendendo onde é que vai seu consumidor e o seu produto, atende a que tipo de proposta de valor. Não, então, o que eu queria te perguntar, por exemplo, a gente participou desse evento, já tem uns 4 anos, e depois a gente também teve a oportunidade de ir para um outro evento na Inglaterra, e agora a gente está vendo que parte desse evento acabou, não sei se a palavra correta é migrar, mas o movimento que o Vaticano está fazendo, né, o Papa Francisco, chamado Economia de Francisco, que tem tudo a ver com tudo que a gente fala, né, e eu sou muito admirador desse Papa. Eu acho que é o político mais progressista do planeta nesse momento, né? Embora eu não seja católico, eu reconheço. E a gente conversando, você falou que tem alguns alunos que vão participar também do evento. Qual a importância desses eventos, né? O Brasil estava numa crescente com eventos como esse, com o evento da Impact Hub, tiveram alguns eventos relacionados à economia de impacto, e depois, né, de um ano para cá, esses eventos desapareceram da agenda, por um esvaziamento financeiro, que nós sabemos por quê. Mas qual a importância desses eventos para alavancar essas empresas? Boa pergunta, Luiz. Acho que mais do que nunca é importante que os eventos internacionais repercutam positivamente aqui. É importante da ECO, da VOL. A gente sabe que as agendas aqui têm sido outras. O Brasil está em crise, o Rio de Janeiro, então, está em processo de crise há alguns anos, não se recuperou, e agora com a hecatombe Covid vai demorar mais ainda, né? Então isso tem sido, eu tenho olhado de outra forma, eu tenho achado que, na verdade, a gente está conseguindo pautar assim, apesar dos pesares, apesar de toda uma hecatombe, uma avalanche de outros tipos de pauta mais conservadoras, mais terraplanistas, né?
Eu vejo o copo meio, muita coisa acontecer. Claro que como aquele filme, um documentário que a gente pede muito para o pessoal ver, é muito inspirador, da Mara Mourão, né, que é o Quem Se Importa. Você que trabalha com audiovisual deve conhecer, é um documentário premiado. A gente fala muito, aplica muito em sala de aula para um processo de discussão, de debate. O que isso tem a ver? O que essas pessoas, empreendedores sociais, no território, naquela cadeia de valor, naquela organização, por dentro, está conseguindo mudar? É mudar o mundo no seu mundo, naquele contexto de mundo. E cada um tem uma diferença, tem uma potência, né? Então, eu enxergo que a gente, aos poucos, está se irmanando e se associando, mas tem muito ainda o que fazer. A gente tem que se aproximar de outros setores que, de cara, não gostam desse cheiro de empresa, desse cheiro de empreendedorismo, desse cheiro de negócio, de usurpar a mais-valia absoluta. Acho que a gente tem que considerar isso, reconfigurar nas nossas relações de troca, sabendo que existem todas essas categorias analíticas, mas a gente tem que caminhar, conversar. E, infelizmente, muitos campos não estão querendo conversar. Acho que a gente tem que se irmanar e baixar a bola, tirar a pedra da mão e, igualmente, conseguir conversar, sem polarização ideológica, político-partidária. Esse é o recado aí que eu deixo. Tem uma outra pergunta aqui também do Rio de Janeiro, da Ana, que é de Santa Teresa. Ela está perguntando se você se tem muitas empresas de game, interatividade dentro da lógica de negócios sociais. Tem, Ana, tem de tudo. As que mais crescem no Brasil, as negócios sociais que mais crescem no Brasil é na área de saúde e educação, independente do Covid, agora é mais ainda saúde, mas exponencialmente o que mais cresce é saúde e educação. E as organizações que têm base tecnológica, que têm alta base tecnológica, elas têm muito poder de escalabilidade. E o Brasil é um continente. Desculpa, gente, mas o Brasil é um continente. Então, o poder da tecnologia, do algoritmo, né, desses númerozinhos, tem que estar a favor da gente, da desigualdade, da injustiça, e essas empresas pautam isso, né? Já que o governo está deixando de pautar, e é claro que é sempre, né, não existe espaço de poder vazio, não existe espaço de soluções vazias, a gente é um ser pensante, está o tempo todo confabulando em favor do mundo, e que bom quando a gente consegue unir, né, a Amprotec, né, a Associação Nacional de Parques Tecnológicos, incubadoras no Brasil, tem 400 incubadoras no Brasil inteiro. Um terço delas já está trabalhando com negócios sociais também, identificaram que isso não é terceiro setor, que eles podem também incubar e fazer gerar organizações híbridas, cooperativas, associações sem fins de lucro, independente do formato jurídico. As incubadoras universitárias, que são as maiorias do Brasil, né, que é a maioria do Brasil, elas estão conseguindo, estão introjetando isso como uma prática de visão de mundo, né? Que bom que as universidades estão nesse caminho. E a Amprotec fala que tem tipologias analíticas, né? Tem as organizações, as startups mais com base em desenvolvimento local, setorial, organizacional, e tem as com mais base tecnológica. Em tese, as de mais base tecnológica, as internet das coisas, por exemplo, né? As empresas que fazem aplicativo, em tese, elas têm maior poder de escala, maior poder de ganhar dinheiro mais rápido e menos tempo, de faturamento. Elas conseguem rapidamente, em tese, conquistar o mundo, conquistar a internet, todos os navegadores da internet, por exemplo. Só que as outras, essas que é outra tipologia analítica, as que fazem desenvolvimento local, que estimulam o protagonismo, que fazem desenvolvimento de cadeia de valor consciente, coerente com o que querem de bom para o mundo e de territórios, né? Essas organizações, elas têm poder de revolução, elas têm poder de mudar a cabeça das pessoas, o tal do mindset, mudar a paradigma de pensar. Então, junto com essa, né, a tecnologia em favor das organizações que mexem com cultura, mexe com cultura, quando elas juntam isso aqui é poder revolucionário, é um Big Bang de construir realmente novos mundos, novos processos que a gente quer para si e para o mundo, né? É isso, Luiz. Respondi, Ana? Respondeu. Ruth, muito obrigado. Foi maravilhoso o papo. E eu queria só fechar com uma perguntinha, uma última pergunta sobre uma colocação que você colocou com relação às mulheres, né? O Cinema Nosso está trabalhando com um grupo de mulheres negras, né? Esse grupo dividido, uma parte está trabalhando com cinema, né, e televisão, e a outra parte está trabalhando com jogos eletrônicos. E aí você falou da participação majoritária das mulheres nos negócios sociais, né? E também a gente tem percebido, tem observado no cenário mundial
quão as mulheres estão lidando melhor com essa crise do Covid, né? Países liderados por mulheres têm respondido muito melhor frente à epidemia do que países liderados por homens, né? Foi a Alemanha, que tem resultados incríveis, né? A Nova Zelândia, que eu acho que é um dos maiores cases do mundo, né? Portugal, embora o primeiro-ministro não seja mulher, mas a ministra da Saúde, que assumiu a ponta, né, de toda a articulação da pandemia, é uma mulher que tem feito um trabalho excepcional, assim, a ponto de todos os dias ela vira em rede cadeia nacional para dar um balanço, né, sobre a epidemia diário, basicamente. Então, a gente tem percebido o quão está sendo importante, né, isso, principalmente no Brasil, né, como um exemplo, o Brasil, que tem tido uma postura, né, sempre teve com relação a crimes, enfim, né, e homicídios, né, o feminicídio que cresce a cada ano, mas sobretudo na política hoje, né, uma política que é completamente contrária a esse movimento, né, que eu acabei de falar aqui, né, e que você bem mencionou com relação às lideranças femininas frente aos negócios sociais. Como é que você vê isso, assim, para a gente poder finalizar esse papo? Certo, Luiz, obrigada, adoro falar sobre isso, eu sou feminista de carteirinha, não sou ligada numa corrente, mas já trabalhei, faço muita articulação com as feministas queridas. O isolamento social no mundo está aumentando muito o feminicídio, a violência doméstica, e não é diferente no Brasil, infelizmente, mas não é por isso que a gente tem que sair do isolamento, né? Como disse nosso líder não, né? Nosso presidente máximo, liderança se conquista, não se rouba. Então, estou falando de um presidente da República que disse que podemos começar a relaxar, já que tem tanta mulher assim, apanhando em casa, é melhor relaxar o isolamento. Como assim? É como jogar o bebê junto com a água da bacia, né? Não faz sentido. Então, mulheres lindas e homens sensíveis, como você, como o João, como o primeiro-ministro do Canadá, e como outras tantas expressões em vários contextos, né? Micro, macro e meso, né? Empreendedores, empreendedoras, mas acho que o jeito feminino de ser, né? O gênero feminino e as lideranças femininas têm que ganhar vez e voz, sim, porque historicamente a gente é minoria. E quando eu falo que as mulheres... Eu não falei que as mulheres são a maioria dos negócios de impacto social no Brasil, não. Tem um certo equilíbrio, mas os homens ainda estão mais à frente do posto de comando, né? Mas as mulheres, elas se diferenciam, porque, em geral, é o reconhecimento de direitos na diferença. As mulheres são diferentes e os homens são diferentes. Os homens têm mais músculos, as mulheres têm menos músculo. Tem caráter, e claro que também não se pode generalizar, tem mulheres e mulheres, homens e homens, né? Mas eu entendo que chegou para ficar e o modo feminino de enxergar o mundo e as relações é o que a gente poderia enaltecer e dar visibilidade e correr atrás. E o olhar enviesado sempre vai existir. Eu estava ontem conversando com os colegas, o algoritmo, né, essa tecnologia tem que estar em favor também disso. A gente tem uma organização linda de negros aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, se chama IDBR, Identidade Brasil. Você conhece, Luiz? O Wellington, pessoal, gente boníssima. E eles estão denunciando isso, que os algoritmos, eles são pautados, têm base em estatística. Por exemplo, o Facebook e o Google estavam há muitos anos querem, né, as empresas novas, moderninhas, mais up-to-date com as evoluções, com propósito, elas querem ter diversidade nas suas equipes. Mas os seus algoritmos, os seus programadores eram homens brancos europeus, americanos, estadunidenses, que só sabiam programar pensando na recorrência da estatística, que dizia que historicamente, naquela organização, quem dava certo são os homens brancos. Então, os homens brancos não contra homens brancos. Tem que mudar o algoritmo, tem que botar a curadoria de diversidade indígenas, o que outros perfis históricos, backgrounds, com expertises competentes, né, com expertises técnicas, tecnológicas, tenham também a vez e consigam disputar de igual para igual vagas de emprego, por exemplo. Então, isso são revoluções miúdas que a gente tem feito em silêncio, mas que a gente tem que botar a boca no trombone e questionar. E mulheres nas bancas de investimentos, negócio de impacto, das bancas de investimento de negócios inovadores, tecnológicos. Geralmente, quem está na banca decidindo quem põe dinheiro ou não são homens brancos, com histórico de formação europeia. Como é que você... E aí ele chega e fala assim, menina, inconscientemente ele já pensando, essa menina é negra aqui, tem que cuidar da família? Não, por que ela está aqui? Não é melhor ela estar fazendo outra coisa? Ela devia estar na cozinha.
né? Como fala a nossa ministra das Mulheres aqui no Brasil, que não é feminista, que não entende que a mulher tem que desbravar e tem toda uma potência para melhorar a humanidade com as suas capacidades. A gente não nasceu para procriar, reproduzir e ficar na cozinha apreciando os anéis. Não queremos isso, não queremos pedestal, não queremos o mundo rosa, que eu falo da minha filha. A gente quer de igual para igual estar conversando e conquistando, junto com os homens, a patamares mais elevados de viver junto. Ruth, obrigado pelo papo, muito bom. Espero que a gente possa se encontrar em breve aí e que tudo isso passe, né? E que a gente tenha um grande aprendizado com relação a isso, e que efetivamente os negócios sociais, as empresas de impacto, elas possam ter uma atenção que merecem do Estado e que elas possam pautar esse novo milênio, né, em que a gente entrou, e que isso e sem dúvida uma maior atenção a essas empresas, a esses negócios, a gente vai estar dando atenção a um futuro, né, possível para as próximas gerações, né, para os nossos filhos e netos. Então, te agradeço mais uma vez, obrigado pelo teu tempo. Eu sei que você está dando aula aí virtualmente, né, tem um tempo muito corrido, mas quero te agradecer em nome do Cinema Nosso e dizer que depois a gente vai disponibilizar, né, no YouTube, nas redes sociais do Cinema Nosso, para que as pessoas possam assistir também. Obrigado. Prazer, Luiz. Eu vou botar meus alunos todos para assistir, para fazer uma resenha crítica do que a gente falou aqui, para ver o que faz sentido para eles. E você falou em duas palavras, atenção, atenção e tempo, né? Recurso, poluição de informação, muitas lives, muita informação de morte na televisão. O tempo, a energia que a gente dedica a nossa ser, né? Nosso carpe diem, nosso momento de vida, nosso estar aqui hoje, você sempre vai ter, Luiz, seus colegas, sua rede de contato. Por favor, conte comigo, com a minha rede de contato, Brasil afora, mundo afora, para falar sobre isso, que a gente tem que bater na mesma tecla até entrar em sintonia mundo afora, né? Se 1%, 10% estiver conectado naquilo, a tendência é a gente esperar positivamente, ressonância. Então, por favor, gente, recurso tempo, recurso atenção, não desperdice em qualquer notícia, em qualquer tema. Vá na vibe positiva, no que realmente eleva a gente a continuar acordando de manhã e ter vontade de viver. Obrigado, Ruth. Tchau, tchau. Fique em casa. Tchau.